Seja muito bem-vinda. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje estamos aqui para mais uma live de aquecimento para o nosso evento Semana Transformando-se em uma Mãe Calma. Você já fez sua inscrição? Se você ainda não fez a sua inscrição, vai já lá na minha bio, faz a sua inscrição e depois você volta aqui para a live, tá bom? Um evento 100% online, 100% gratuito, no qual eu vou te contar, né, um caminho seguro, fácil, que cabe na sua rotina, para você desenvolver calma e então conquistar uma relação muito mais positiva com seus filhos. E hoje, né, nesta live aqui, nessa segunda live de aquecimento para o nosso evento, a gente vai falar sobre o tema maternidade e meditação. Ana, não consigo esvaziar a minha mente, não consigo meditar. Escuto isso muito, né? Muitas das pessoas, das mães que estão em contato comigo aqui no Educar Zen, que me enviam mensagens com as quais eu converso recorrentemente, né? Chegam até mim falando isso. Eu queria aprender mindfulness, eu queria meditar. Eu já ouvi falar dos benefícios da prática meditativa, né? Para qualquer pessoa e para as mães em especial, que estamos sempre com as mentes tão cheias e com tantos compromissos e tantas coisas para fazer, né? Para que a gente possa ter mais qualidade de relação com os nossos filhos, mas eu não consigo fazer isso, minha mente é muito agitada, não dou conta, né? Então, a gente tá aqui hoje, na verdade, para te contar, para te dar uma boa notícia. Você consegue sim, sabe por quê? Porque eu consegui. E se eu conseguir, né, sendo uma pessoa extremamente comum, nem um pouco evoluída, nem um pouco melhor do que ninguém, nem um pouco nada dessas coisas, então você também consegue. Tô vendo que vocês estão chegando aí, sejam bem-vindas. Bom dia, Valéria, querida. Bom dia a todo mundo que, né, que tá aqui acompanhando a nossa live. E sintam-se muito à vontade para poder mandar perguntas, para poder trazer os comentários de vocês, as experiências de vocês, tá bom? Essa live aqui é uma conversa, pra gente poder realmente interagir, pra gente ter esse momento, né, de conexão ao vivo, pra vocês não ficarem só me vendo nos vídeos gravados, enfim, é muito diferente quando a gente tá aqui juntas dessa forma, né? Então vamos começar a falar um pouco sobre esse tema, né? Quando você me diz que a sua mente está muito cheia e que você não consegue esvaziar, né? Isso recentemente foi até nomeado. Existe um termo para isso, né? Quando a gente fala aí desse contexto da maternidade, que é sobrecarga mental materna, né? Então, muito frequentemente, a nós mães, né, é delegada a tarefa de planejar, de gerir, de executar quase tudo da vida dos nossos filhos. E por mais, né, que cada vez mais alguns pais aí, muitos homens, estejam se engajando também nesse processo de executar as tarefas, então o pai vai lá, ele dá banho, né, ele ajuda a escovar dente, ele dá comida. Por mais que eles estejam, né, os homens, cada vez mais comprometidos, conscientizados de que é função deles a execução dessas tarefas, na maioria das vezes, nessa parte do planejamento e da gestão de praticamente tudo o que diz respeito à vida das nossas crianças cabe a nós, né? Essa responsabilidade que é invisível porque ela é mental, e não é porque ela é mental que ela deixa de ser pesada, muito pelo contrário, né? Parece um elefante transparente de 1 tonelada nas nossas mentes. Isso acaba realmente ficando, né, como uma responsabilidade das mães, uma responsabilidade nossa, né? E é uma responsabilidade enorme, porque vamos pensar aqui, por exemplo, num contexto de criança entrando na escola, né? Começou na escolinha, por exemplo. Quem que geralmente se preocupa em encontrar essa escolinha? Entender qual que é a pedagogia vigente nessa escolinha, como são as professoras, né? Quem que geralmente vai buscar conversar com outras mães para poder, né, que de repente já tem os seus filhos matriculados nessa escola, para poder entender se aquele seria o ambiente que você escolheria para o seu filho? E quem que pensa em comprar o uniforme e onde que vende esse uniforme, né? E como é que vai ser o lanche? Eu vou mandar ou vou pagar para a escola oferecer? Quem que fica com toda essa carga, toda essa responsabilidade? Muitas vezes o pai leva, busca, né, ajuda, entre aspas, ele faz a obrigação dele de executar essas tarefas sem compreender que também seria parte da sua função, se a gente pensasse em uma divisão mais justa, esse processo também, né, de planejar e gerir
né, fazer a gestão de todo esse processo relacionado aos filhos. Mas, na verdade, na prática, o que acontece é que as mulheres se tornam as responsáveis, ou é delegado, ou a sociedade espera. A gente praticamente entende isso naturalmente, porque não é natural, é uma construção social, que essas funções aí, né, essa carga mental fique realmente aí como uma responsabilidade nossa, uma coisa que cabe a nós, né? Então, qual que é o resultado disso? O que acaba acontecendo? O que eu escuto muitas vezes, né, de várias pessoas, várias mães que acabam vindo para o meu treinamento, que acabam vindo para o meu método, ou que conversam comigo aqui nas redes sociais, ou mesmo amigas minhas. Enfim, sempre que eu converso, né, com mães, com mulheres que são mães, eu escuto muito frequentemente a seguinte frase: olha, Ana, eu queria estar muito presente, eu queria estar mais presente no sentido de estar realmente aproveitando o momento com o meu filho. Mas por mais que eu tenha presença física, que eu esteja ali brincando, minha cabeça está sempre a mil. Eu estou sempre pensando que eu devia estar, na verdade, era lavando a roupa, porque, né, ou que tem coisa para resolver, tem aquele negócio lá do uniforme que tá pequeno, tem aquela história ali de que a criança tem uma alergia alimentar e eu tenho que encontrar aquele leite específico que é o único que ela pode tomar. Então eu nunca consigo estar verdadeiramente presente para o meu filho, né, as nossas brincadeiras, eu nunca consigo me divertir porque eu estou sempre preocupada, né, eu estou sempre sobrecarregada mentalmente, né. Isso é muito comum, talvez essa daí seja a sua realidade, talvez você me diga assim, talvez você esteja se identificando nesse momento, né? Queria ser mais tranquila, eu queria ser mais calma, eu queria aproveitar melhor a infância do meu filho, queria poder brincar e realmente me divertir com ele, queria me conectar de uma forma mais genuína, mas não consigo, porque essa carga mental que é gigantesca e que ninguém vê, né? E aí quando o pai está dividindo as tarefas que são executadas, as coisas práticas, ele é um paizão, mas ninguém vê realmente o que está ali por detrás de uma maternidade, né? Ou poucas pessoas veem, quase sempre outras mães, né? Por isso que é importante a gente estar aqui juntas, para a gente poder conversar sobre isso, nos unirmos, nos fortalecermos e encontrarmos soluções que sejam gentis com a gente, que sejam amigáveis com a gente, que possam nos ajudar a ir para um outro nível, tá bom? Bom, continuando aqui, vamos refletir um pouquinho sobre o porquê disso acontecer, né? Por que acontece? Por que essa sobrecarga mental ela é atribuída a nós, mulheres, né? E por que a gente fica tão mentalmente sobrecarregada? Porque uma coisa essa sobrecarga mental ela é atribuída a nós. Uma outra coisa porque nós acolhemos isso, né? E por que essa sobrecarga ela se estabelece e a gente fica tão exausta, tão cansada com tanta frequência? Então, como eu falei, primeiro ponto porque nós, desde meninas, somos ensinadas a sermos cuidadoras, né? Mesmo se não for uma coisa assim que floresce espontaneamente naquela menina, né? Tem mulheres que, enfim, tem outras características que não tem essa característica tanto do cuidado, mas a gente é ensinada desde criança a toma aqui a boneca, vai brincar de mamãe, você está cuidando do seu filhinho. A gente aprende desde pequenas a sermos realmente pessoas que acolhem, que cuidam, né, que tomam conta. Isso daí é cultural, né? É o modus operandi, a sociedade se estabelece dessa maneira. Os meninos estão executando coisas, né? Estão construindo castelinhos, casinhas no Lego. Eles estão jogando bola, eles estão brincando de carrinho, né? Eles estão fazendo outras coisas enquanto nós estamos realmente aprendendo a cuidar de bonecas. Então, parece algo natural, parece que é algo realmente da mãe. Não, isso é atribuição da mãe. Mãe é assim mesmo, né? Ser mãe é padecer no paraíso. Então é maravilhoso, mas vem com realmente uma carga gigantesca nas suas costas. Não que não venha, né? Não que isso não seja natural. A gente sabe que as experiências com as quais a gente se encontra quando a gente se torna mães, realmente elas podem ser muito, muito desafiadoras. Mas existe aí um aspecto que a gente não pode ignorar, que é toda essa construção social, né? E além disso, tem um outro aspecto que
né? Além de ser dada de presente aí pra gente, né? Esse presente de grego aí, que é essa carga mental, essa sobrecarga mental materna, devido à construção da sociedade, né? Como os valores são construídos e como a gente acaba entendendo essas coisas como naturais, tem um outro aspecto que é a nossa incapacidade de cuidarmos das nossas próprias mentes. É a nossa incapacidade de gerenciarmos os nossos próprios pensamentos, né? É a nossa incapacidade de aprender a domar, ou melhor, a gente não é incapaz de aprender, mas é a nossa dificuldade, né? Ou o fato de a gente ainda não ter aprendido a domar esse elefante gigantesco, né? Que é, na verdade, os nossos pensamentos, né? Que os nossos pensamentos são a profusão de pensamentos que tem na nossa mente, né? Esse tanto de pensamento que acontece, esse tanto de pensamento que acomete as nossas mentes, que atravessam as nossas experiências, que deixam a gente sempre num estado de ansiedade, sempre num estado de alerta, pesa muito. E é um grande problema o fato de a gente simplesmente não saber o que fazer com eles. Parece que a gente vai cada vez mais sendo drenadas por esses pensamentos, sendo atropeladas, né? A gente acaba se afogando nesse tanto de pensamento aí, nesse tanto de pensamento que muitas vezes não tem conexão nenhuma com as coisas que precisam ser feitas, né? Porque a mente pensa, e isso é saudável, isso é normal, né? A mente, ela tá aí para pensar mesmo, tá tudo bem com isso. O problema é quando a nossa mente, ela simplesmente começa a ter funções que não cabem, que não nos trazem benefícios, que não beneficiam a nossa saúde mental, o nosso bem-estar, né? Um exemplo é quando você está ansiosa tentando resolver as coisas que você tem que fazer daqui a 2 dias antes que o momento chegue, né? Você não consegue se planejar. Você fica remoendo aquilo, né? Preocupada, com medo de dar errado, com medo de não dar tempo, com medo de não funcionar. E é isso, é só o sofrimento pelo sofrimento. Você não conseguiu resolver nada. Isso não acontece com frequência? Me digam aí se até aqui o que eu tô dizendo tá fazendo sentido para vocês, né? E quando a gente pensa nessas duas questões, então a primeira questão ali é todo esse aspecto relacionado realmente a como a sociedade nos convence de que nós, mães, né, temos a função primordial de planejar, de gerir, de executar tudo o que se relaciona à vida dos nossos filhos, né? Então esse é um primeiro problema. E esse segundo problema aqui, que é a nossa incapacidade de cuidarmos dos nossos próprios pensamentos, né? De entendermos a nossa própria mente, o que está passando por essa mente e de como conduzir essa mente para que ela seja mais produtiva, para que ela se organize e para que ela encontre soluções mais saudáveis, soluções melhores para nós, para as pessoas ao nosso redor. Né? Então, quando a gente tem aí esses dois aspectos que podem ser trabalhados para a gente poder diminuir essa carga mental, a gente tem que considerar o seguinte. No primeiro caso, né, a gente precisa conscientizar os pais dos nossos filhos, né, a sociedade e os nossos filhos meninos também, sobre o fato, né, de que é injusto isso. É uma divisão muito injusta, né? É quase que 90% para a mãe e 10% para o pai. Então, a gente precisa fazer esse trabalho de conscientização. Isso é muito importante, né? Porque aí a gente tem, de alguma forma, não garantida, mas aliviada, né, essa sobrecarga mental. A gente não garante que ela vai ser extinguida, que ela, né, que não vai acontecer mais, que vai ser tudo perfeito e tudo igualmente dividido. Mas a gente consegue, pelo menos, amenizar essa disparidade, que é o que já está acontecendo quando a gente pensa aí em muitos pais, não todos, eu sei que talvez a maioria nem faça isso, mas esse movimento, né, cada vez maior de homens que estão mais ativos na educação e no cuidado com os filhos, né? Só que quando a gente pensa nisso, né, a gente está pensando em um processo longo, porque é um processo de mudança de mentalidade, é um processo de conscientização que demanda muitas conversas, que demanda, né, muito esforço realmente nosso, da nossa parte, para que a gente faça com que o outro, né, seja empático, que ele seja compassivo e seja responsável pela parte que lhe cabe, né? Então é um processo, digamos assim. Nesse processo tem o outro, né? Esse outro, ele pode se engajar ou não, né? Ele pode se convencer, ele pode querer mudar a sua mentalidade, ele tem o outro,
né? Esse outro, eu não consigo controlar o outro. Grande parte do nosso sofrimento é a gente querer que as pessoas, que as coisas sejam como a gente acha que tem que ser. Mesmo que a gente tenha razão, né? Mesmo que aquilo que esteja acontecendo seja injusto. Mas quando a gente está nesse processo de querer mudar o outro e achar que a gente tem o poder de fazer isso, talvez a gente se desgaste ainda mais, né? Talvez a gente acrescente mais camadas para a nossa exaustão mental e emocional também. Então, quando a gente está pensando nesse processo de conscientização, ele precisa ser feito na base, a gente precisa mudar a maneira como a gente se relaciona com os nossos meninos, ele precisa ser feito já com os homens grandes, que são pais, né, que estão vivenciando a paternidade nesse momento, mas a gente precisa também abrir um pouco mão dos resultados, né? No sentido de que o que o outro faz não é nem responsabilidade minha, né? E também não é algo que eu posso controlar. Agora, esse outro aspecto aqui, né? Que é o fato de que a maioria de nós não tem capacidade, né? Pelo menos por enquanto, de entender os seus próprios pensamentos, de cuidar da própria mente, né? De fazer, de tomar estratégias, de ter estratégias para poder gerenciar essa mente de uma forma positiva, para que esse cansaço mental ele diminua, né? Para que a gente possa ter uma mente mais proativa, que realmente funcione e pense naquilo que serve, né? Que interessa. Isso daí sim. Isso daí que é o seu cérebro, que é a sua mente, que é a sua vida, isso cabe a você. Isso você pode fazer, né? Isso daí é um aspecto que diz respeito à sua vida e que depende única e exclusivamente de você. Ninguém pode fazer isso por você. Então, se você quer, né, diminuir a sua sobrecarga mental, se você quer ter uma mente mais saudável, isso daí quem vai ter que fazer por você é você mesmo, né? Por mais que o outro, por mais que seja interessante que o outro assuma a sua parte, né, nessa sobrecarga mental, para que ela deixe de ser uma sobrecarga, porque a sobrecarga é quando tá carga em excesso, né? Então, por mais que seja interessante que o outro faça isso, que ele se responsabilize, você não tem poder sobre isso. Mas cuidar da sua própria mente para que você esteja melhor e assim, né, para que você consiga ter mais calma, mais presença, se conectar de verdade com a sua criança, brincar, estar só brincando com ela, se divertir com ela, criar memórias positivas, criar uma relação positiva com o seu filho, isso é com você, né? E aí a gente tem aqui uma oportunidade de pensar sobre isso, né? Por que é uma oportunidade? Porque a gente tem aí já, né, uma ferramenta, a gente tem aí um mecanismo, uma prática, né, um método que pode nos ajudar realmente a mudarmos literalmente o nosso cérebro. A ciência está comprovando isso aí todos os dias, não sou eu, Ana Flávia Torquetti, que estou falando isso não. Tá bom? E o que é? É o mindfulness, né? O mindfulness não é sinônimo de meditação, porque o mindfulness é muito mais do que a meditação, é um estilo de vida, é uma maneira da gente se relacionar com nós mesmas, com os nossos filhos, com todas as pessoas ao nosso redor, com o que acontece com a gente, com muito mais leveza. Sabe, esse processo de, assim, olhar para o outro, reconhecer, nossa, olha só, você não está fazendo a sua parte. Mas, assim, por mais que eu saiba que isso é injusto, isso não me afeta tanto, porque eu tô aqui no meu centro. Eu tô tranquila comigo, né? A minha mente tá calma, eu tô serena, eu tô sabendo lidar com as emoções que chegam. Mesmo que isso me cause raiva, né? Mesmo que eu sinta, às vezes, desprezo por você, por isso acontecer, eu sei voltar pro meu centro, eu não sou acometida por essas emoções, né? Eu não vou entrar em brigas explosivas, eu vou saber me comunicar da forma correta, eu vou saber te dizer isso sem que isso vire um grande, né, uma grande briga entre nós, sabe? Então, o mindfulness, ele não se restringe a meditar. Ele é muito mais do que isso, porque ele é uma maneira, né, de você viver.
E como que isso acontece, Ana, né? Isso acontece, então, assim, lendo alguns livros sobre mindfulness, né? Se você me falar aqui sobre o que é o mindfulness, eu já vou conseguir fazer isso? Olha, você pode se conscientizar, você pode até mudar a sua mentalidade, você pode ver que existe algo além do arco-íris, né? Mas é realmente por meio de uma ginástica neurológica que a gente faz, que a gente vai ter esses resultados, que a gente vai ter esses benefícios, que a gente vai provar, e mais do que provar, a gente vai se esbaldar, né, no bem-estar que ele vai trazer para as nossas vidas, tá? Como que isso acontece? Como que é essa ginástica neurológica? Aí sim, a gente vai falar de meditação, que inclusive é o tema dessa live, né? Maternidade e meditação. Não consigo esvaziar a minha mente. Será? Você não está conseguindo esvaziar a sua mente, sabe por quê? Porque você não sabe como fazer isso. Porque é possível não esvaziar a mente no sentido de não pensar em nada, mas de diminuir, né? De tirar esse excesso de pensamentos que, como eu disse, muitas vezes impede que você tenha uma relação positiva com os seus próprios filhos, que impede que você sinta prazer em maternar, que você esteja feliz, né, no seu papel de mãe, porque você está sempre sobrecarregada, cansada, exausta e estressada, né? Essa ginástica neurológica que o Mindfulness nos convida a fazer é exatamente a prática meditativa, né? Então, o que a neurociência tem nos contado, né? O que acontece aqui por meio do Mindfulness? Acontece que, enquanto a gente está praticando meditação, a gente vai mudando a estrutura do nosso cérebro. Já pensou nisso? Existe um negócio chamado neuroplasticidade. E no Mesen, né, que é o meu método de educação parental, é um método Educar Zen, né, no qual eu ensino a mães e a pais também, se eles tiverem interesse, a como manterem a calma, como cultivarem calma, né? E assim, promoverem relações mais positivas com os seus filhos por meio das práticas de mindfulness, né? Por meio dessa prática que é super simples, acessível, fácil de ser feita e que cabe na sua rotina, né? Então, no Mesen, a gente fala sobre a neuroplasticidade parental, que é exatamente uma mudança do seu cérebro para você estar na função, né, de mãe ou na função de pai com muito mais tranquilidade, com muito mais leveza. As práticas de mindfulness fazem isso, a ciência vem comprovando todos os dias, né? O que acontece é o seguinte, a neuroplasticidade, que é uma característica do nosso cérebro, né? Ela diz, né? Ela, na verdade, nos permite reformatar o nosso cérebro de acordo com os estímulos que ele recebe. Então, se você está o dia inteiro na frente do celular, tocando tela, né, e é isso, você não estimula o seu cérebro positivamente para ele desenvolver inteligência emocional, por exemplo, é isso que o seu cérebro vai ser, e vai ser assim que você vai responder as coisas ao seu redor, né? Mas se você para 10 minutos por dia para fazer uma prática de mindfulness, né? E você está fazendo essa ginástica aí no seu cérebro, então você muda a estrutura desse cérebro. Regiões como o córtex pré-frontal, que é responsável, né, por pensamentos lógicos, por administração de pensamentos, então esse tanto de pensamento está aí na sua cabeça, né? Se você desenvolve seu córtex pré-frontal, você consegue abrandá-los, você consegue pensar no que você precisa de verdade. Então, quando a gente está fazendo essa ginástica cerebral aí, mudando o nosso córtex pré-frontal, isso acontece. E a gente prova desses benefícios, não é porque o nosso cérebro mudou de tamanho, mas porque a nossa vida muda, né? É isso que eu vejo as minhas alunas falando, é isso que eu percebo na minha própria vida, né? A gente começa a se surpreender. Nossa, antes eu me estressava, né, com essa situação aqui, eu ficava pé da vida desse tanto de trem que eu tenho para resolver, agora eu consigo me organizar, estabelecer prioridades, né, mudar o foco quando eu preciso, ou focar naquilo que eu preciso, executar aquela tarefa, não ficar tão ansiosa ou não ficar ansiosa. Tem momentos de ansiedade pontuais que é normal, é comum na experiência de qualquer ser humano, né, mas não ser afogada, drenada pelas minhas próprias emoções. Então não é mudar seu cérebro por mudar seu cérebro, entendeu? É mudar o seu cérebro para experimentar tudo isso na sua própria vida. E o Mindfulness faz isso, né? Então como que a gente faz para, naquilo que cabe a nós, mudarmos
né? Esse modus operandi aí de estarmos sendo drenadas pelos nossos próprios pensamentos diante da sobrecarga que é a maternidade, ou que a maternidade nos traz, né? Essa sobrecarga mental. Praticando mindfulness, né? Eu falo isso porque a minha vida é assim, eu falo isso porque a vida das minhas alunas é assim, e eu falo isso porque a ciência tem comprovado todos os dias, a neurociência todos os dias, mas assim, pesquisas sérias, feitas em universidades muito sérias, comprovando diariamente os benefícios do mindfulness para o seu cérebro. E aí você pode estar falando assim, pensando, talvez, legal, já tinha até ouvido falar, meditação é bacana, né? Mas parece muito difícil, né? Ou eu não tenho tempo, ou não sei, isso aí é para pessoas calmas, eu sou muito nervosa, minha mente é muito agitada. Então, minha amiga, é exatamente porque a sua mente é muito agitada que eu te faço esse convite para considerar, né, começar a praticar mindfulness. Outras pessoas viram para mim e falam assim, Ana, tá, mas eu já tentei. Eu tentei praticar mindfulness, eu tentei meditar, eu sentei, coloquei lá o despertador para tocar daqui 10 minutos, fechei os olhos e tentei esvaziar a minha mente. Aí você acaba se frustrando realmente se você faz isso, se você tenta praticar mindfulness ou tenta praticar meditação dessa forma, né? Por que que isso acontece? Por que que isso vai provavelmente te levar para um caminho muito frustrante? E por que que muito provavelmente você vai chegar para mim, se você fizer isso, e falar assim, Ana, não consigo praticar mindfulness, não. Eu não consigo porque eu tentei, né, e eu não consigo esvaziar a minha mente. Eu já entendi que é legal, que é muito positivo, que pode me ajudar, né, a maternar com mais calma e a desenvolver relações mais positivas com os meus filhos. Mas eu não consigo praticar, não consigo esvaziar a minha mente na hora que eu sento para meditar. Então, eu te digo uma coisa, você não está conseguindo, na verdade, né, entender como é o processo da prática meditativa. Talvez você esteja idealizando, criando expectativas irreais, né, ou talvez você esteja simplesmente fazendo do jeito errado. Então, eu vou falar para você aqui 3 coisas que as pessoas, né, as mães que me procuram, costumam fazer antes de me conhecer, tentando praticar mindfulness, e aí elas acabam se frustrando, achando que aquilo não é para elas e acabam desistindo de meditar, tá bom? A primeira coisa de todas, né, é praticar mindfulness, né? Você baixa ali um aplicativo de meditação e aí você fala, então agora eu vou começar a meditar. E aí você coloca ali para tocar, ou você simplesmente senta e tenta esvaziar a sua mente, né? E você não tem nenhum conhecimento sobre o que é a prática de mindfulness, sobre o que é meditação. Você realmente ouviu falar que o mindfulness ou que a meditação esvazia a mente, você se sente exausta mentalmente, e aí você tenta, né, por meio ou das práticas de um aplicativo, ou, né, do meu próprio YouTube, do meu próprio canal, ou enfim, você simplesmente tenta fazer silêncio e esvaziar a sua mente. E por que que isso não vai funcionar? Porque você está com uma expectativa que é incompatível, né, com o que é realmente praticar mindfulness e o que é realmente meditar, né? Praticar mindfulness não é sobre esvaziar a mente. Isso não é nem possível, gente. Né? Eu nunca pratiquei mindfulness, por exemplo, e minha mente esvaziou e eu não estava pensando em mais nada. Porque se eu olhar, né, se eu tiver com a mente bem tranquila e eu pensar assim, nossa, não estou pensando em nada, concorda que já é um pensamento? Então isso nem é possível. Talvez você esteja, né, um pouco desanimada de praticar meditação, mindfulness, porque você tentou e não conseguiu, exatamente porque você achou que você deveria, né, implodir os seus pensamentos no momento da prática meditativa, e não é assim que acontece, né? Quando você, na verdade, entende o que é praticar mindfulness, o que é, né, praticar meditação, aí você consegue realmente usufruir de todos os benefícios que isso pode trazer para a sua vida, tá? Então, primeiro jeito errado de fazer isso é você não ter uma pessoa que te ajude no processo. E eu te digo isso pela minha própria experiência. Muitos anos atrás, quando eu comecei a me interessar por meditação, né, e eu comecei, na verdade, a receber vários conselhos de vários
profissionais que estavam cuidando de mim naquela época. Eu estava bem mal, né? Eu não era mãe ainda, mas eu era professora. Eu estava no processo de educar crianças, tentando estar presente de uma maneira saudável para elas e não conseguindo. Por quê? Porque a minha mente estava muito, muito, muito estressada e ansiosa, né? Então, eu comecei a cuidar de mim, comecei a fazer terapia. Eu fui... Eu estive, né, com vários tipos de terapeutas, na verdade, não só com psicoterapeuta, psicólogo, né, mas eu comecei a fazer várias dessas terapias holísticas que você provavelmente conhece. Muitas delas me ajudaram bastante, né, e muito frequentemente aqueles profissionais que estavam me ajudando ali na época me falavam assim: Ana, você tem perfil de pessoa que vai gostar de meditação, até porque você está nesse processo, né, de procurar se autodesenvolver, de procurar seu autoconhecimento. Você já tentou meditar? E eu achava aquilo, né, uma coisa muito difícil, muito absurda. Eu tão ansiosa, será que eu consigo? Por que ele tá falando isso pra mim, né? Eu tão ansioso? Isso não é para as pessoas calmas, para os budistas, não é para esse tipo de pessoa. Mas aí, eventualmente, né, depois de um episódio em que eu comecei a ter crises de ansiedade muito sérias, eu comecei a tentar meditar. E aí eu fiquei muito frustrada, né? Por que eles falaram que aquilo era pra mim? Sendo que eu me sento aqui e eu só vejo essa mente extremamente faladora, falastrona, verborrágica, metendo informação aqui na minha cabeça, né? Então, como que isso pode me ajudar? Como que eu tenho perfil pra meditar? Por que eles acham que isso seria legal pra mim, né? Exatamente porque eu não tinha ninguém me ensinando a fazer. É muito simples praticar mindfulness, mas você precisa saber como fazer. E ter um profissional que vai te ajudar, te guiar no caminho, te dar a mão, conversar com você, né, te tranquilizar e poder, enfim, te ajudar a construir essa experiência, é algo que muda o seu jogo, que faz toda a diferença. Então, talvez, né, você não esteja achando, né, talvez você esteja frustrada por não conseguir praticar, ou você acha que isso não é para você, simplesmente porque você não entrou em contato com a pessoa certa que vai te ajudar. Quando eu, né, tive a oportunidade de fazer um programa de mindfulness, de aprender a praticar mindfulness junto com outras pessoas, isso mudou meu jogo e, né, mudou tanto que eu tô aqui hoje falando sobre isso com vocês. Agora deixa eu ver o comentário aqui da Valéria, ó. Super importante sua colocação, pois há muitas práticas meditativas e cada uma tem um propósito diferente e dentro de um app não sabemos disso. No ponto, a Valéria, ela também é instrutora de Mindful Eating, né? Muito bom, Valéria, o que você falou. Além disso, né, exatamente, a gente tem um escopo de práticas meditativas gigantesco, gente, né? E tem práticas meditativas que não tem nada a ver com mindfulness e que também não promovem para você os benefícios que o mindfulness promove. Outras coisas acontecem, né, quando a gente pratica essas outras práticas, e eu não estou dizendo que elas são inferiores ao mindfulness, nada disso, tá? Eu mesma gosto de praticar outros tipos de meditação que não sejam só o mindfulness de vez em quando, mas eu sei o porquê, né, de eu, por exemplo, quando eu estava grávida, né, eu fiz muito hypnobirth, que é um tipo de meditação, né, que tem o viés ali da hipnose, e que me ajudou no processo de me preparar para o meu parto, né? Eu sabia exatamente por que eu estava, né, praticando hypnobirth todos os dias. Eu tinha um objetivo claro, eu tinha uma intenção, eu sabia o que aquilo me ajudava a desenvolver no meu cérebro, na minha mente, nas minhas emoções, no meu corpo. Então, quando a gente entra num aplicativo, tem práticas que são extremamente religiosas, gente, assim, tem muita coisa, né? E nem tudo aquilo é mindfulness. Então, às vezes a gente só entra lá, né? Vou fazer aqui uma prática de bom dia, né? Uma prática para começar bem o dia. E não tem nada a ver com mindfulness, né? Então, tenha cuidado com isso. Simplesmente, né, começar a fazer práticas de meditação no YouTube, ou num aplicativo, ou no Spotify, sem ter uma guiança, sem ter alguém que vai te ajudar nesse caminho, que sabe te conduzir no passo a passo, pode, às vezes, ser mais frustrante e até prejudicial para você do que positivo, né? Então, quando a gente começa a acompanhar profissionais como vocês estão aqui, no Educar Zen, ou outros profissionais que têm outros perfis aí também super legais, estou vendo aqui as meninas do Mindful Academy que entraram, tem a própria Valéria, né? Tem vários colegas aí que também fazem trabalhos muito bons. Então, quando a gente começa
a entrar em contato com esses profissionais, a gente começa a acompanhar, a gente começa a entender qual que é o percurso, isso é muito positivo. Se a gente entra num curso, então, a gente tem mais possibilidades, de sermos conduzidas de uma forma consciente e que vai ser bom pra gente, que vai ser bom pro nosso caminho e que aí sim a gente vai saber como praticar mindfulness, Então, o primeiro jeito errado é quando você simplesmente começa a meditar aleatoriamente aí. Você acha que tá meditando e nem tá. Você só tá se dando conta de que sua mente ela tá extremamente verborrágica. Isso talvez te cause até mais ansiedade. Então, cuidado com isso, Se você quer aprender a praticar mindfulness, eu te sugiro fortemente a procurar um profissional que vai saber como te conduzir neste processo. Segundo jeito errado é a gente não ter conhecimento sobre como que a nossa mente funciona e realmente esperar que essa mente se esvazie durante uma prática de meditação. Não é assim que funciona, gente. A mente, ela tem uma função, ela tem um porquê, no nosso ser, no nosso corpo, na nossa vida. A mente ela foi feita para pensar, ela foi feita para racionalizar. Então, por exemplo, é muito positivo, que a minha mente ela esteja ali focada quando eu estou fazendo, Brasil aí nessa inflação que a gente está vivendo, tudo caríssimo. Eu moro na Itália, vim para cá, fiquei muito assustada com os preços das coisas. Então, a gente vai no supermercado e a gente saber fazer escolhas, no qual a gente leva em consideração preço e qualidade do produto. Perfeitamente pensar nisso, Ou então, a nossa mente avaliando, se, nossa, será que eu dou banho no meu filho antes ou depois da janta, O que é melhor, que deixa ele mais calmo? Tô pensando aqui numa questão da minha vida mesmo, tá? Porque eu dou sempre depois da janta, mas tô começando a pensar se não seria positivo, talvez, inverter essa ordem. Isso é do lugar da mente também, A mente fazer essa escolha. Agora, o que acontece? Qual que é o problema, É quando a gente está com uma sobrecarga de pensamentos que não estão nos ajudando a vivermos de maneira mais tranquila, não estão resolvendo questões que estão no nosso dia a dia. E aí a gente se senta para meditar e a gente acha que todos os pensamentos imediatamente vão, desaparecer. E não é assim que funciona, porque é natural que a mente pense. E as nossas mentes, nós pessoas urbanas que estamos vivendo aí nas grandes cidades ocidentais, a gente tem aí um estilo de vida que realmente acelera muito a nossa mente, O uso excessivo de telas, enfim, vários aspectos da nossa rotina, do nosso próprio estilo de vida, tem feito com que a gente esteja cada vez mais com mentes muito, muito, muito aceleradas. Então, é ilusório achar que você vai sentar e que os seus pensamentos vão sumir. Não é para isso que serve uma prática de mindfulness, não é para que os seus pensamentos desapareçam. É positivo que você esteja pensando, inclusive, é necessário que você pense. O que o mindfulness vai nos ajudar a fazer? A nos tornarmos mais conscientes do que a gente está pensando. Tem uma pesquisa que foi feita em Harvard, que constatou que a gente tende a ter a média, tá? Do ser humano aí ocidental. É de ter um pensamento a cada 2 segundos. Então, na maior parte do tempo, a gente está tão no piloto automático, A gente está tão tragada pela vida acontecendo que a nossa mente está lá, tchá, 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 e você nem tem consciência do tanto de pensamentos que você tem. Quando a gente se senta para meditar e a gente se dá conta disso, é assustador. Parece que o efeito está sendo até diferente do que eu queria, Eu sentei aqui para esvaziar a mente, mas a minha mente está cada vez mais agitada. Sentei aqui para poder cuidar da minha sobrecarga mental, para poder ficar mais tranquila, para poder ter mais calma, para ter mais qualidade na minha relação com a minha criança. E eu tô percebendo que está piorando, minha mente está mais agitada, Então, a gente vai se frustrar. Mas se você entender que, na verdade, você está se sentando para perceber os seus pensamentos, e aí você percebe um pensamento e você deixa ele ir, por exemplo, Você não se apega àquele pensamento, você não se engaja, Então, assim, chegou um pensamento totalmente ansioso aí para você. Ao invés de você pegar ele, se agarrar a ele e fomentar a sua ansiedade com tudo que você puder, você deixa ele ir. Você toma nota, olha, um pensamento ansioso. Mas eu tenho a escolha, eu estou aqui consciente de que eu tenho a escolha de, por exemplo, voltar a minha atenção para a minha respiração. Eu não preciso me engajar nesse pensamento. Ou então um pensamento até interessante de alguma coisa que você realmente precisa fazer. Mas assim, nesse momento,
Dá para fazer isso? Eu tô fazendo isso nesse momento? Não, eu tô aqui meditando, então vai embora, deixa aí, né? Quando a gente começa a ter consciência de como funciona a nossa mente, a gente deixa de ser escrava dela, né? E a gente passa a ser uma orientadora da nossa própria mente. A gente começa a fazer com que essa mente ela nos leve para onde a gente precisa e do modo que a gente precisa. E isso faz com que a nossa sobrecarga mental enquanto mães se acalme, se aquiete. Porque boa parte dessa sobrecarga mental é sobre coisas que não dizem respeito, né, ao que realmente tem que acontecer. São simplesmente sentimentos, pensamentos, na verdade, de ansiedade, né? Então, quando a gente entende como que funciona a mente, a gente entende como que a gente começa, né? Como que a gente faz para meditar. Por isso que é importante você ter um profissional te conduzindo, porque esse profissional ele vai te contar tudo isso. E isso vai te dar base, né? Vai te dar forças para poder ficar nesse movimento, para poder ficar nesse esquema aí e praticar a sua meditação com tranquilidade, né? O terceiro aspecto, né, que pode estar aí te fazendo sentir que sua mente está muito ansiosa quando você senta para meditar, é a sua falta de constância, né? Então, assim, nossa, não, eu vou começar assim, eu tô seguindo a Ana lá no Educar Zen, né? Eu tô convencida do que ela fala, e além do que ela fala, tem outras pessoas falando isso também, né? Isso daí, enfim, revistas, jornais, a mídia tá falando sobre isso, eu vejo a Gisele Bündchen e tantos outros, né? Tantas outras pessoas que são referência aí nesse aspecto do bem-estar, falando sobre os benefícios da meditação, então eu vou fazer. Aí você vai, senta e faz uma vez. Ou então você entra num programa de mindfulness, né? Você entra no MESEN, no Método Educar Zen, mas você simplesmente não pratica. Você acha que simplesmente, né, estar num curso de mindfulness te garante os benefícios. Ou então você começa aí nesse esquema, né, de baixar aplicativo e tal, e você faz uma vez um dia, e no final do mês você faz outra vez, e assim vai. Você não tem constância, você não continua na sua prática. Se o mindfulness, né, ele é uma ginástica neurológica, ou seja, é uma atividade, é um estímulo que você dá para o seu cérebro, e você faz isso só de vez em quando, então só de vez em quando que você vai atestar que sua mente está muito ansiosa, né? Você não vai conseguir acompanhar esse processo de ir percebendo dia após dia, prática após prática, a sua mente cada vez mais serena, menos pensamentos invadindo a sua prática. Uma capacidade cada vez maior de colocar foco e atenção naquilo que importa realmente para você, que você quer e que você está escolhendo, sem ser tragada por pensamentos extremamente ansiosos e que não te levam para lugar nenhum, a não ser para um lugar de sofrimento desnecessário, né? Então, é isso, né? Como qualquer treino, né? Talvez você já tenha entrado na academia, talvez você já tenha feito musculação, alguma coisa assim, alguma vez na sua vida. E eu tenho certeza que você sabe que, né, praticar atividade física, a gente realmente percebe os benefícios, a gente começa a ver o nosso corpo mudar, o nosso bem-estar, né? Tudo isso é se a gente faz com constância, né? Se eu faço só de vez em quando, eu não vou perceber isso. E quando a gente não tem, né, essa constância, por que isso acontece muitas vezes? Porque é desafiador a gente colocar na nossa rotina hábitos positivos, né? O nosso cérebro ele é preguiçoso. E o mindfulness, ele tende, né? Isso é uma característica do nosso cérebro, ele tende a economizar energia. Seu cérebro quer economizar energia. O mindfulness, ele é um esforço que você está fazendo ali, é um estímulo que você está fazendo no seu cérebro. Então, é algo que você precisa realmente ter uma intenção forte para poder manter na sua rotina. Por mais que sejam só 10 minutos por dia, por mais que não seja algo difícil de ser feito, que você não precisa de nenhum equipamento, né, que seja barato, na verdade, gratuito fazer. Por mais que tenha todos esses aspectos aí que são benéficos para a gente poder trazer para a nossa rotina o mindfulness, ele é um estímulo para o cérebro. O cérebro quer economizar energia, então você vai se sabotar. Se você não estiver numa comunidade, né, com um grupo de pessoas que estão fazendo isso também, é difícil você manter a sua rotina. Então, por isso que muitas vezes pessoas que não estão em programas de mindfulness, né, que não estão em cursos de mindfulness, que não estão em comunidades que estão de pessoas que estão realmente engajadas naquilo, elas desistem. Porque elas simplesmente, né, não tem em quem se apoiar. Quando a gente está fazendo alguma coisa em grupo, não é mais forte, a gente parece que vai com mais força, né?
E isso, na verdade, também existe até aquela teoria de que você é as 5 pessoas com quem você mais convive. Então, se ao seu redor tá todo mundo ansioso, seus filhos estão ansiosos porque você vive ansiosa, né? O pai do seu filho, seja seu companheiro, não, enfim, o seu companheiro ou companheira também está estressado porque no trabalho tem 1 milhão de coisas acontecendo. Se essas pessoas ao seu redor, elas estão vivendo assim, ninguém está nem sabendo que meditação existe. Difícil você implementar isso na sua vida se você não estiver, né, ou com um professor ou uma professora, ou com colegas, né, ou com tudo isso te ajudando a se fortalecer nesse caminho. Então, o que eu tô querendo te dizer com tudo isso é que você pode e deve, né? Você pode e deve fazer isso por você e pelos seus filhos. Quando você cuida da sua saúde mental, quando você aprende a desenvolver calma, você não está fazendo isso só com você. Você está fazendo isso pelos seus filhos também, né? Você está se permitindo saber como ter uma relação mais positiva com essas crianças sem que isso seja um esforço para você, que isso se torna algo natural simplesmente porque o seu cérebro mudou. As estruturas do seu cérebro responsáveis por ter mais calma, mais paciência, por saber administrar melhor suas emoções, ou seja, por ter mais inteligência emocional, essas estruturas do seu cérebro, elas estão em mudança, né? E você consegue naturalmente oferecer isso para suas crianças, né? Então, os benefícios de praticar mindfulness são muito, é mais disposição física, porque o seu cérebro é o órgão do seu corpo que mais gasta energia. E você pensando o dia inteiro em coisas que não devia estar pensando, é um gasto energético enorme. Você fica mais cansada por causa disso. Então, quando você está direcionando seus pensamentos, você está diminuindo a quantidade de pensamentos, porque você está podendo pensar no que realmente importa, porque você aprendeu como fazer isso, você tem mais energia física, você tem mais calma para poder se relacionar com seus filhos, porque o córtex pré-frontal está mais desenvolvido e é ali que a gente tem, né, que é desenvolvida essa capacidade da gente administrar as nossas emoções. Você consegue se organizar melhor, seus pensamentos ficam mais claros. E aí você tem essa sobrecarga mental materna, né? Essa sobrecarga mental materna diminuída, né? Então, por mais que seja importante a gente conscientizar as pessoas ao nosso redor de que educar uma criança não é função só da mãe, e principalmente o outro genitor dessa criança, ele precisa, né, ser conscientizado e se responsabilizar, existe algo que você pode fazer por você mesma, que é praticar mindfulness, né? Então, é por isso que eu estou aqui para te convidar, caso você ainda não tenha se inscrito na semana Transformando-se em uma Mãe Calma. Terminando essa live, você vai lá na minha bio, tem o link lá e você vai se inscrever para que a gente possa juntas mudar esse jogo, virar esse jogo, né? E termos cada vez mais mulheres mais felizes, mais plenas na sua maternidade, com relações mais saudáveis com os seus próprios filhos, tá bom? Então, eu te espero. E é isso, a gente se encontra amanhã na próxima Live Zen. A gente está fazendo uma série de 10 lives como aquecimento para o nosso evento, transformando-se em uma mãe calma. Eu vejo vocês lá, espero vocês amanhã aqui no Educar Zen. Mais tarde, eu vou divulgar os novos horários das próximas lives e os próximos temas também. Depois me conte se esse horário é bom para você, tá bom? É isso, um grande abraço, um bom dia e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.